Boa tarde, quarto ano. Hoje vamos iniciar o capítulo 1 da unidade 2 de História, Produtos Valiosos. No início de um período histórico chamado de Idade Moderna, as especiarias elas vinham do Oriente, percorrendo grandes distâncias até chegar à Europa. Mercadorias eram trazidas do Oriente, mercadorias como a seda, porcelana, perfume, pedra preciosa e as especiarias. O que eram as especiarias? Era pimenta, cravo, gengibre, noz moscada, cominho, açafrão, canela. Eram produtos muito valorizados na Europa, principalmente no século XIII e o século XV. Elas eram utilizadas para temperar e conservar os alimentos e até mesmo produzir remédios e perfumes. Esses produtos eles eram encontrados na África e em terras chamadas pelos europeus de Índias. Né? Então, as Índias elas se localizavam no Oriente, em regiões que atualmente correspondem ao território da China, da Índia, da Indonésia e do Japão. Então, esse percurso ele acontecia nessa marcação que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Então, diferentes minerais como o ouro, a prata e a pedra preciosa, que eram raros no passado, hoje em dia eles continuam valiosos. Já as especiarias são itens que se tornaram mais comuns na nossa cozinha, né? E hoje tem um preço mais acessível. Mas naquela época ele era muito valioso. Então ele saía aqui da região da Índia, né? Então ele saía aqui da China, passava pela Índia, seguia esse percurso, né? Até chegar à Europa, né? A Espanha, a Portugal, a Itália. Então, no norte da África ele também era encontrado, especiarias eram encontradas, na Índia, na China, né? Em regiões mais aqui embaixo, como a Indonésia, o Japão, aonde encontrava essas especiarias que iam ser levadas para a Europa. Então, eles faziam esse percurso aqui, que era um percurso grande, tanto por terra quanto por mar. As cidades italianas, como Veneza e Gênova, elas eram áreas de grande circulação de mercadoria. Né? As pessoas e riquezas também circulavam nessa região, porque nela estavam os principais portos e feiras dos produtos que eram vindos do Oriente. Então, a Itália, que nós observamos aqui na imagem, onde tem aqui, aparece uma botinha, né? A Itália era o local que recebia muita mercadoria e também recebia muitas pessoas e riquezas, porque é onde tinham os principais portos dessa região que vinha os produtos do Oriente. Essa imagem mostra especiarias como canela, cárdamo, anis, estrelados e pimenta, que hoje nós utilizamos na cozinha e tem um preço mais acessível. Na segunda imagem, nós vemos uma imagem de uma botica, né? O que era a botica? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Botica. Então, a botica, ela era o local onde vendia essas especiarias, né? Como se fosse uma lojinha que vendia as especiarias, vendia perfume, né? Vendia os remédios, era na botica. Você sabia, vem falando sobre as viagens de Marco Polo. Ele era um veneziano que em 1271 ele saiu da China ele partiu para a China em busca de mercadorias e outros produtos orientais. Ele levou 25 anos viajando e quando ele voltou à Europa, ele publicou o livro das Maravilhas ou As Viagens de Marco Polo. Nesse período, ele conta a história que ele viveu enquanto ele percorreu a Rota da Seda, que é a região que nós conhecemos da Ásia, África e do Oriente. Justamente essa imagem que eu mostrei. Essa é a Rota da Seda. Então, Marco Polo, ele fala sobre essa viagem, fala sobre essas aventuras que ele viveu, as histórias que ele viveu enquanto ele fez esse percurso. Então, aqui é uma imagem da colheita de pimenta no sul da Índia. Vocês agora vão fazer as atividades da página 23, né? Vocês vão responder o que são especiarias, para que elas eram utilizadas,
vão ler esse texto e dos produtos que forem citados no texto, há alguns que vocês não conhecem, qual? Aí vocês vão registrar. Qual é a origem desse produto, de onde que esse produto se originou. E em uma feira ou um supermercado, procure um produto identificado como especiaria. Então, vocês vão procurar um produto, no caso, vocês não vão para o mercado nem para a feira, que a gente está num período de pandemia, tá? Então, vocês vão olhar na casa de vocês mesmos, alguma especiaria, né, que a família de vocês utilizam, né? E vão ver alguma receita que utilize essa especiaria. Depois vocês vão registrar essa pesquisa, essa receita no caderno, tá? A tia, na semana que vem, vai abrir uma atividade avaliativa sobre isso. Então, vocês já podem ir pensando, conversando com a família. Eu não vou abrir essa semana, que essa semana é semana de avaliação. Então, eu só vou abrir na semana que vem, tá? Essa letra C vocês vão fazer na semana que vem e ela será avaliativa. Então, hoje vocês vão fazer as outras. Então, podemos afirmar que as trocas comerciais de longa distância deram início a importantes mudanças de hábitos alimentares no mundo? Por quê? Então, vocês vão responder as questões e na próxima semana nós iremos corrigir, tá? Beijo grande e até a próxima aula.